O livro que nós estamos lendo é o livro Mal Flanders, do Daniel Defoe, um livro editado em 1722, que conta a história de uma personagem, que é uma personagem obviamente fictícia, que tem, no entanto, diversas ligações com personagens reais que existiam naquela época, também tanto faz, mesmo que não tivesse nenhuma, não teria nenhuma diferença, daria no mesmo. E essa história que nós estamos lendo é uma história muito interessante de uma moça que nasce fazendo um resumo até agora, né? Ela nasce numa penitenciária, a mãe dela foi condenada à morte por roubo, e a mãe escapa de ser morta alegando a sua gravidez. Nesse meio tempo nasce a Mal Flanders, que é entregue aos parentes. Esses parentes acabam doando-a para uns ciganos. Ela vive 3 anos entre os ciganos. Depois desses 3 anos ela é abandonada em uma cidade chamada Colchester. Nessa cidade ela então é recolhida pelo poder público, que a entrega a uma mãe social, uma senhora empobrecida, uma pessoa que havia tido boa condição econômica e social, empobrecida, que cuida dela, paga pelo Estado, obviamente. Essa mocinha, essa menina com 8 anos, as autoridades acham que está na hora dela ir trabalhar, porque está na hora já de parar de ser sustentada, e ela se rebela contra aquela ideia de transformá-la em serva e serviçal, né? E ela alega que quer ser uma dama de qualidade. Essa alegação é muito engraçada, porque ela se baseia nisso, no exemplo de uma vizinha que é uma prostituta e que ela julga o modelo da dama de qualidade, porque ela não tem ideia do que seja ser uma prostituta. Como é uma menina muito bonita e muito esperta, muito inteligente, ela vira assim uma criança privilegiada em termos de atenção. E quando aos 14 anos essa zeladora morre, que lhe deu uma boa educação, até mesmo uma educação religiosa, ela é adotada por uma família rica que tinha 4 filhos já, e o mais velho dos rapazes a assedia e, prometendo de casamento, a conquista. Ela fica esperando se cumprir a promessa do casamento, mas o irmão mais jovem, chamado Robin, também está apaixonado por ela, faz a mesma proposta, e ela então descobre que quem queria casar com ela mesmo era o Robin, o outro não, o mais velho não. Acaba casando com ele, depois de parecer suficientemente decente para a família. Tem com ele 2 filhos, um matrimônio que dura 5 anos, ao fim dos quais o Robin morre de causas que nós não sabemos. E a família toma os filhos dela, ela acha isso uma coisa muito boa, não reclama nem um minuto, e ela sai desse primeiro casamento com 1.200 libras, que é um dinheiro considerável, suficiente para que alguém possa viver o resto da vida sem trabalhar. Claro que mantendo os gastos num certo nível. Ela sai com esse dinheiro e vai curtir assim uma espécie de viuvez alegre, né? Uma viuvez alegre, e até que resolve casar de novo. Conhece um fulano muito adequado sobre todos os aspectos, menos no aspecto de responsabilidade financeira, e esse fulano, que era um comerciante de tecidos, acaba gastando uma boa parte desse dinheiro com um consumo irrealista, de impulso, e acaba, para a felicidade dela, sendo preso por dívidas, foge da prisão e vai embora para a França, liberando-a do casamento. Estando, portanto, agora liberada desse segundo casamento, ela já era viúva, agora já está liberada desse segundo casamento, ela, com uma amiga espertalhona que ela tem, que ela vive, elas espalham na cidade a notícia de que ela é muito rica. Ela então é assediada por vários pretendentes, ela escolhe um, achando que aquele determinado pretendente gostava mais dela. E esse sujeito, depois que ela confessa a ele que talvez ele esperasse que ela tivesse mais dinheiro do que ela de fato tinha, ele também confessa que talvez ela esperasse que ele tivesse mais dinheiro do que ele de fato tinha, acaba levando-a para a Virgínia, de onde ele tinha ligações para cuidar de uma plantação, de uma área, né, agrícola, plantation. Vão para a Virgínia e vivem lá muitos e muitos anos. Tem mais 3 filhos, sendo que 2 apenas sobrevivem. E no final desses muitos anos, um belo dia,
ela, conversando com a sogra, descobre que aquela sogra ali não era a sogra dela, mas era a mãe dela, propriamente dita, e ela descobre então que casou com o próprio irmão, completamente horrorizada com essa situação. Ela conta, indo contra a vontade da sogra-mãe, não é? Que era de manter isso em segredo. Ela, como não suporta o contato físico com o agora irmão, não era um homem mau, mas ela não suportava agora essa perspectiva, ela acaba contando a ele é muito abalado, fica muito abalado, mas ela sai lá daquele casamento, deixando lá os 2 filhos, e vem embora para a Inglaterra, trazendo no navio um carregamento de matérias-primas muito preciosas, que seriam basicamente tabaco, né? Coisas assim, que seriam vendidos na Inglaterra. No entanto, no meio do caminho há várias tempestades e aquilo que se tem foram perdas. Ela chega na Inglaterra sem os recursos a não ser as 400 libras que ela tinha em dinheiro, 200 libras, né, que ela tinha em dinheiro. Deixou na América o marido e os 2 filhos. E combinou com o marido que mandaria notícias da sua morte. Ou seja, ela não pretendia nunca mais rever nenhum deles. Como chega na Europa sem nada, ou com muito menos do que ela imaginava ter, ela tenta a sorte em Bath, que é uma cidade, um lugar de turismo, em que vão os granfinos, tentando conseguir lá um marido que fosse rico. Lá todo mundo gosta muito dela, ela ainda é jovem, é muito bonita, e todos a querem todos a veem como uma amante potencial, não é? Lá em Bath. Mas ela quer um marido de verdade, e acaba, como não consegue, ela acaba aceitando a proposta de um aristocrata que lhe propõe uma relação platônica. Ele era já casado com uma mulher doente mental, com a qual ele não tinha convívio real, concreto, e eles mantêm então uma relação platônica durante 2 anos, até que uma série de circunstâncias acabam tendo uma relação carnal, e essa relação carnal produz aí mais um casamento, embora nesse caso nunca tenha havido casamento de verdade, de mais 6 anos, ao longo dos quais ela teve 3 filhos com esse homem, dos quais um apenas sobreviveu. No final desses 6 anos, esse homem muito doente tem uma crise de consciência, acaba chegando à conclusão de que a sua relação adúltera com ela é uma relação errada e propõe então desfazer aquilo, indenizando-a. Ela inventa a ideia de voltar para... Ela não quer voltar de jeito nenhum, mas inventa a ideia de voltar para a Virgínia para tirar a maior quantidade possível de dinheiro dessa indenização, e deixa lá o filho, dizendo que vai mandar buscar assim que chegar na Virgínia e encontrar a mãe viva, coisa que ela não tinha a menor intenção de fazer. E ela então fica livre, solta novamente, com agora 400 libras, o dobro do que ela tinha antes. Ela vai a Londres e deposita essas 400 libras num banqueiro que cuida gerencia esse dinheiro. E esse banqueiro era casado com uma mulher infiel, se apaixonando por ela e quer de todo jeito casar com a Amol, portanto que ele, banqueiro, consiga antes o divórcio da sua mulher. Enquanto ele tenta fazer isso, ela encontra uma conhecida, uma amiga, a quem ela confidencia ter algum pecúlio, alguma coisa, e essa amiga então diz que conhece o homem exato para casar com ela, que é o irmão dela, dessa amiga, um sujeito riquíssimo, louco para encontrar uma noiva como ela. E ela vai então para Lancashire, que é um lugar lá na Inglaterra, onde conhece esse homem, chama-se James, e eles de fato mais ou menos se apaixonam, e quando depois que casam, ela chega à conclusão, e eles ambos chegam à conclusão de que haviam exagerado imensamente as fortunas mútuas e que nenhum dos dois tinha dinheiro nenhum. Ela na verdade esconde, porque ela tem muito mais do que ele, mas ela esconde. Ela nem disse mesmo o nome dela para esse noivo, o nome verdadeiro, ela nunca confessou esse noivo, esse marido novo. E eles então decidem, como um ato de bom senso, que a separação, separam-se, vai cada um para o seu lado. Ele é salteador de estradas, portanto não pode ir para onde quiser, tem que ir para onde a polícia não esteja. E ela resolve voltar para Londres e aceitar o tal do convite de casamento do banqueiro. Mas ela está grávida desse James. Chega em Londres então, grávida, tem um filho, e com a ajuda da dona da pensão, que era uma mulher experimentada nessas coisas, ela consegue dar essa criança para criar
contra um pagamento, uma espécie de bolsa que ela dá a essa camponesa que criará a criança de 5 libras por ano. Você vê que 1.200 libras era dinheiro, né? 5 libras por ano era uma remuneração fartíssima para se criar uma criança. E com isso ela se livrou do mais um filho, agora com esses são quantos? 8, né? São 8, não é isso? Não tendo mais vinculação com o Jamie, não tendo mais o filho, ela então aproxima-se do banqueiro e aceita o convite que o casamento do banqueiro lhe faz. Casa-se com ele e vive muitos anos, mais ou menos bem, 5 anos, se não me engano, após o quê? Durante os quais ela tem mais 3 filhos, sendo que 2 sobrevivem, não é? Ou 2 filhos. 2 filhos. Tem 2 filhos com esse banqueiro, e aí o banqueiro sofre um desgosto profissional muito grande, e emprestou um dinheiro lá para um empreendimento que faliu, e com isso ele levou à breca todos aqueles artigos lá que ele cuidava, né? Provavelmente também uma parte dos artigos da própria Moll. E esse homem, então, desgostoso com esse acontecimento, morre de tristeza. Morre de tristeza e deixa a Moll sem fortuna nenhuma, sem nenhum patrimônio, com 2 filhos, dos quais sabemos que o primeiro é doado, enquanto o segundo não temos notícias. E a Moll, então, agora encontra-se novamente no zero, não sabendo o que fazer. Ela fez o 5º casamento, né? 5º casamento. Esse foi o 5º casamento. No final desse casamento ela não tem praticamente recursos, ela não tem mais marido, e todos os filhos ela passou para frente, desfez todos os filhos. É a situação em que nós deixamos a Moll antes de ir para o café, não é isso? E aí, não sei se vocês no café estão mais otimistas com relação a Moll Flanders. Vocês agora estão mais simpáticos a ela ou não? Não vai ter jeito. Não tem jeito. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer então. Ela vai arrumar uma maneira agora de viver a vida. Ela não tem mais meios, então o que ela fará, filha? Moll começa a roubar pequenas coisas para ganhar a vida, começando com objetos descuidados. Isso era um incentivo. O demônio que havia preparado a armadilha ficou-me, como se estivesse falando, porque bem me recordo e não esquecerei jamais. Foi como uma voz soprada por cima de meus ombros. Toma o embrulho, toma-o depressa, façam já e já. Apenas isso foi dito, entrei na farmácia, voltando as costas como se me esquivasse de uma charrete que passava, deslizei a mão atrás de mim, segurando o embrulho e fugi. Ela pratica roubos assim, no início, roubos de pegar coisas que estão esquecidas, assim, pessoas distraídas que deixam a bolsa aqui e acolá, ela vai roubando, sobretudo, coisas que pertencem a mulheres, não é? E vai roubando coisas assim. O segundo roubo que ela pratica, que é de um colar de pérolas, é muito impressionante, que é esse que está aqui descrito em seguida. No segundo episódio, roubo um colar de pérolas de uma menina que encontrei na rua. Saí ainda com a luz do dia e andava não sei onde à procura do que não havia perdido, quando o demônio pôs no meu caminho uma armadilha de tal natureza que jamais havia imaginado. Passando em Aldersgate Street, encontrei uma menina que voltava só da escola de dança. Fui logo tentada e atirei-me para essa inocente criatura. Falhei-lhe e respondeu inocentemente. Tomei-a pela mão e caminhando por uma calçada cercada de árvores frondosas que davam para a close do quartel. Barthélemy. Ela está em francês. A criança, admirada, disse-me que não era aquele seu caminho. Respondi-lhe carinhosamente. Não é bem, querida, o caminho para voltar à sua casa, mas vou mostrar-lhe a estrada exata. A criança trazia um colarzinho de pérolas de ouro e eu tinha os olhos postos nele. Estava bastante escuro e, com o pretexto de amarrar a gola da criança, que estava desfeita, abaixei-me e arranquei o colar. Ela nada sentiu e continuei a levá-la. No escuro da aldeia, o diabo tentou me matá-la, mas só em pensar nisto quase caí por terra, tamanho era o meu terror. Forte, né? Pensou em matar a menina, mas ela, por outro lado, ficou horrorizada com essa notícia, né? Ela não executou isso, ela ficou horrorizada com a perspectiva de matar a menina. No entanto, ela encontra-se agora num estado de decadência muito alto, né? Não é? Um estado de decadência muito grande, muito alto, o que a Moll Flanders está fazendo. No entanto, iniciou aí uma belíssima carreira de crimes, que irá durar muito tempo na vida da Moll Flanders. Reparem, por favor. Como não sabe onde vender os artigos roubados, procura aconselhamento com sua velha amiga, a dona da pensão, que ela chama a governanta ou protetora, e para quem ela executa algum trabalho honesto e cortado.
A governanta, no entanto, impressionada com a arte de roubar de Moll, a convence a transformar-se em ladra profissional. Essa governanta é um tipo especializado em se livrar de crianças indesejadas, abortistas, né? Ela é uma pessoa com, digamos assim, pertence assim àquele mundo de coisa complicada, né? E ela também é receptadora de produtos roubados. E ela percebe na Moll um grande talento para o roubo e a incentiva a continuar na carreira. Você nasceu para isso, minha filha. Não é isso? Tá. Moll Flanders vai se tornando ladra refinadíssima, aprendendo códigos profissionais, sofisticando seus golpes. Vai ficando famosa em Londres por suas façanhas, sem nunca ser descoberta graças a disfarces competentes, que inclui vestir-se de homem e o uso de comparsas que não raro caem e são mandados à prisão, onde ajudam a espalhar no submundo sua fama de delinquente incapturável. Ela vai se transformando numa ladra mítica, porque ela é aquela ladra que rouba e ninguém pega. Ela é capaz de fazer os maiores roubos. Ela é invisível, ela nunca aparece, ninguém sabe onde ela mora, ninguém sabe quem é. Ela vai criando, então, uma mitologia em torno dela. Tá? Ela vai se tornando, portanto, uma pessoa conhecidíssima no submundo e vira uma criatura mitológica. A governante está por trás do planejamento dos golpes. Em pouco tempo, com a ajuda dessa cúmplice, tornei-me ladra tão hábil e sutil como jamais o foi Moll, a série de bastidor de carteira. Indicação de que a personagem principal deu-se nome literário que teria pertencido à pessoa real. A minha protetora não mentia. Ninguém conhece sua verdadeira identidade e seu verdadeiro endereço, que ela sistematicamente muda, a não ser a governante que a protege e ajuda. Certa vez, Moll vai a uma feira onde encontra um barão que bebe bebido demais e a corteja. Acabam dormindo juntos, mas Moll o rouba quando ele adormece embriagado. Quando a governante fica sabendo do episódio, já que conhecia a identidade do homem, a essa altura preocupadíssima com ter pego uma doença venérea, monta uma chantagem para revender os bens roubados ao próprio barão, em troca de não contar a ninguém como aqueles bens haviam sido roubados. Ao longo das negociações, o barão e Moll se encontram e tornam-se amantes por um ano, durante o qual Moll não rouba nada. Desde quando ela arruma um marido, ela para de roubar também. Ela sossega. Quando ela arruma um marido, ela para de roubar, né? Ela sossega mais ou menos assim. Né? Então, nesse ano em que ela foi amante desse barão, cujo nome nós também não sabemos, porque nem a personagem tem nome aqui, ela ficou mais, baixou a bola, né? É isso? Tá. Valéria disse que ela rouba daí do marido. Daí rouba do... mas essa é uma visão maldosa. Imagina. Continuando. Quando a relação acaba, Moll começa a roubar de novo e fica muito rica, graças à sua habilidade técnica. Infelizmente, ela não sabe parar e acaba sendo pega, tentando remover uma cara peça de cera estampada de uma casa. Roupas nessa época eram todas caríssimas, a gente não tem ideia disso, né? Ainda hoje é, né? Pensando bem, né? Vou pagar, sei lá, R$90 por uma camisa é um tipo de roubo. Não é? Pensa bem, né? Mas veja, nessa época é tudo muito, muito, muito mais caro. Uma peça de tecido, que é o que ela rouba basicamente, peças de seda, algumas peças valem 50 libras, 70 libras, 80 libras. Tecidos são coisas caras, difíceis de obter. E as roupas eram penhoráveis, uma época em que as roupas eram penhoráveis. O sujeito devia lá para outro, ia lá, o sujeito penhorava a roupa do fulano. Coisa inimaginável no mundo moderno, né? Acho que ninguém faria isso, uma coisa dessa. Né? A roupa usada não vale nada. Mas houve um momento que a roupa era pequena. Quem não lembra da Madame Bovary, o Senhor de Justiça penhorando todos aqueles vestidos dela, uma das cenas mais tristes do livro, da história, em que todas as roupas da Madame Bovary são penhoradas. A roupa era um objeto de grande valor naquela época. Não é hoje mais assim, né? Mas era. A roupa, né, hoje em dia, se de uma pessoa famosa, daí naquele ano mais famoso. Assim, mas é porque aí é por causa do dono, né? Não por causa da roupa em si, né? Porque a mesma roupa comprada no comércio não vale nada. Né? É levada para a prisão de Newgate, onde aliás havia nascido, não sem antes passar por uma criação judicial. Ela nasceu em Newgate e acaba agora de volta em Newgate, nessa altura do campeonato. Não é? Quem esteve em Newgate também foi o Daniel Defoe. Portanto, uma das possibilidades da inspiração para essa história deve ter sido alguém que ele conheceu em Newgate, que é uma prisão mista. Todo mundo convivendo, assim. É engraçado, não é o conceito de prisão dessa época, é um lugar onde as pessoas vão lá, se mudam, montam uma casinha dentro da prisão, uma espécie de
uma tenda, fica ali com as suas coisas. É muito diferente do conceito de prisão moderno. Tá? E ela vai para Newgate. Quando cheguei diante do juiz, pleitei minha causa, dizendo que não forçara as portas para introduzir-me e que nada tirara de dentro da casa. O juiz pareceu inclinado a soltar-me, mas a malvada jovem afirmou que eu estava pronto para partir com os tecidos quando ela se jogara sobre mim. O juiz, sem nada esperar, ordenou que me prendesse. Levar-me para Newgate, aquele horrível lugar. Meu sangue gela, só de pensar nesse nome. O lugar onde tantos de meus camaradas tinham sido aferrolhados, e de onde saíram somente a caminho da árvore fatal. O lugar onde minha mãe tinha sofrido profundamente, onde vinha ao mundo, e onde não esperava redenção senão por uma morte infame. O lugar que me havia tanto esperado, e que com tanta arte e sucesso soubera evitar. Até então. Estava agora horrivelmente aflita, na verdade. É impossível descrever o terror de meu espírito logo que me fizeram entrar e que eu considerei em volta os horrores desse abominável lugar. Via-me como que perdida e como se não tivesse nada mais a pensar do que deixar esse mundo do mais extremo infâmia. O tumulto infernal, as pragas e clamores, o mau cheiro, a sujeira e todas as abomináveis coisas e expressões que eu via uniam-se, fazendo parecer que esse lugar fosse um símbolo do inferno ou a sua porta de entrada. Não pude dormir várias noites depois que lá cheguei. Durante algum tempo senti que seria feliz se morresse, apesar de não considerar a morte como era necessário. Na verdade, nada podia encher de mais horror na minha imaginação do que o próprio lugar em que estava. Nada mais odioso do que a sociedade que ali se achava. Oh, se tivesse sido enviado a algum outro lugar, como seria feliz? E depois, como as miseráveis empedernidas que lá estavam antes de mim gritavam de alegria com a minha chegada. Empedernida significa endurecido, né? Empedernida transformada em pedra, né? Pedra, endurecido. Que Madame Flanders em Newgate, enfim. Que Madame Mary, Madame Molly e em seguida Moll Flanders. Moll Flanders. Diziam elas que o diabo me ajudava por haver reinado impunemente tantos anos. Esperavam-me há muito tempo e eu chegava finalmente. Sujaram-me com escrevimentos para me irritar, dando-me as boas-vindas num lugar onde deveria ter alegria, coragem e o coração forte para me não deixar abater completamente. As coisas não correriam tão mal como eu pensava, e outras palavras semelhantes foram ditas. Depois fizeram vir cachaça, bebendo a minha saúde e a minha custa. Pois, diziam eles, acabava de chegar ao colégio e que naturalmente tinha dinheiro no bolso, enquanto elas nada possuíam. Bom, então a Moll Flanders agora está aí presa em Newgate em condições muito desagradáveis, né? Não é isso? Depois de ter feito toda essa história de vida de roubos, etc. Muito bem, o que será que vai acontecer com ela? Por enquanto, vocês têm uma sensação assim de que ela teve o que merecia? O natural é que as pessoas pensem isso, né? Fiquem assim, mais ou menos felizes com a situação da Nova. No entanto, a história não acabou ainda. Vamos ver o que acontece em seguida. Enquanto está em seu julgamento, fica sabendo que seu ex-marido Jamie tem sido preso também, acusado de saltear estradas em Hounslow Heath e que também estaria em Newgate. Tem um desenho a mais ali, né? Escapou esse errinho ali. Saltear estradas e não saltear de estradas. Saltear estradas. Tudo indica que Moll será sentenciada à morte, como lhe comunicam dos versos da prisão. Que fará, disse ele? É necessário buscar um ministro para lhe falar. Porque, na verdade, Madame Flanders, a menos que tenha poderosos amigos, a senhora não é mais uma mulher desse mundo. Era um discurso sem rodeios, realmente. Foi muito duro ouvi-lo. Ele deixou-me na maior confusão que se pode imaginar, e passei toda a noite acordada. E agora começava a fazer minhas orações, o que não fazia desde a morte do meu último marido. Na verdade, mal posso chamar de orações o que fazia naquele instante, pois estava em tal confusão, mantendo o espírito tão agonizado, que a verdade de chorar repetindo sempre a expressão ordinária, meu Deus, tem piedade de mim, eu não chegava nunca ao verdadeiro sentimento de ser uma miserável pecadora, como era, confessando meus pecados a Deus, pedindo perdão pelo amor de Jesus Cristo. Afundar no sentimento em minha condição, e a simpataria pelo julgamento capital estava certa de ser executada. Eis que gritava a noite inteira. Meu Deus, que farei? Meu Deus, que será de mim? Piedade, e outras coisas semelhantes. No julgamento, Molly é condenada. Pronunciaram finalmente contra mim a sentença de morte. Eu não tinha absolutamente língua para falar, nem olhos para levantar a Deus e aos homens. A ordem de execução deveria chegar na quinta-feira seguinte. Entretanto, minha pobre governante enviou-me um ministro a quem ela suplicara que ele visitasse. O ministro é um padre, né? Da igreja anglicana, uma espécie de padre.
Ela exortou-me. Está errado aqui, é ele, tá? Tem mais um errinho, é ele. Ele exortou-me seriamente a arrepender-me de meus pecados e não mais jogar com minha alma, não procurando iludir-me com esperança de salvação. Não tinha, disse ele, o direito de esperá-la. Sem fingimento, era necessário voltar-me para Deus com fé, pedindo-lhe perdão em nome de Jesus Cristo. Pregou esse sermão citando passagens próprias da Escritura, que encorajavam os maiores pecadores a se arrependerem, abandonando o mau caminho. Quando acabou, ajoelhou-se, rezando comigo. Foi então que pela primeira vez experimentei sinais reais de arrependimento. Comecei a considerar minha vida passada com horror, tendo outra visão das coisas. Os fatos da vida, tal como acontecem a todo mundo em idênticos momentos, começaram a tomar aspectos diferentes e outra forma que eu não havia visto antes. A felicidade, a alegria e as dores pareceram-me coisas inteiramente secundárias. Não tinha nada no meu pensamento que não fosse infinitamente superior a tudo que eu havia conhecido na existência. Parecia-me a maior estupidez dar importância às coisas que não fossem do maior valor no mundo. A palavra eternidade se apresentou com todas as suas deduções incompreensíveis e tive noção tão extensa que não sei como exprimi-las. Como Molly arrepende de seus pecados, é ajudada pelo ministro, que por meio de um recurso consegue que a pena de morte seja comutada em degredo para a América, onde ela deveria servir como escrava durante 5 anos. Mas Molly fica ainda em Newgate durante 15 semanas, durante as quais consegue contratar Jamie na prisão e o convence a partir com ela para a América, já que a situação dele, por falta de provas, era juridicamente mais fácil e poderia negociar o degredo voluntário. A governanta, usando o dinheiro de Moll, suborna o capitão do navio que faria o transporte para tratá-los como se fossem passageiros comuns e deixar o casal livre ao chegar na América. Na chegada, Moll e James são pseudo-comprados e livres iniciam o projeto de fazer a América. Entenderam o que aconteceu? Ela conseguiu lá a comutação da pena, como ela tinha um dinheirão, a governanta estava de posse do dinheirão, podia então lidar. Então o que fizeram? Conseguiram lá subornar alguém para que ela e o marido fossem no mesmo navio, ela e o Jamie, né? Fossem no mesmo navio. Subornaram o capitão para que não os deixasse presos embaixo no porão com os outros degredados e que fossem tratados como passageiros comuns. Subornaram o capitão para simular uma venda dos dois chegando na Virgínia, e eles então não ficariam livres na prática, embora houvesse lá um registro de que eles foram comprados por não sei quem. Esse não sei quem foi o capitão que conseguiu. Tudo isso com o dinheiro que ela tinha guardado, né? Chegaram lá na Virgínia e eles resolveram começar a vida agora a fazer a América, já que eles tinham uma liberdade real e concreta. Liberdade real e concreta. Moll descobre que seu irmão marido ainda vivia e o procura, sozinho, para que Jamie não saiba desse episódio de sua vida secreta, para saber se lhe for designado alguma herança. Encontra o irmão marido praticamente rival e surdo. Não faz contato, mas conhece Humphrey, um dos seus próprios filhos, que a recebe muito bem e lhe comunica a sua herança de uma pequena área de plantação. Não temos notícia do outro filho. Ela o transforma em herdeiro e lhe dá de presente um relógio de ouro, roubado. Claro. Não conta seu filho sobre Jamie, não conta Jamie sobre a herança. Moll e Jamie instalam-se em Maryland, comprando terras baratas com dinheiro de Moll enviado pela governanta. Um ano depois, Moll volta a Virgínia para buscar as 100 libras de renda da sua terra e descobre que seu irmão marido havia morrido. Confessa ao filho seus planos de casar de novo e revela a existência de Jamie, a quem ela finalmente conta toda a sua trajetória. Diz para o filho que o Jamie era uma espécie de vizinho que ela tinha lá em Maryland, não conta para o filho a história toda. Jamie fica meio abalado, mas o casal continua a prosperar e tem 50 servidores. Em suma, estávamos em ótima situação. A plantação crescia admiravelmente com a nossa administração. Depois de passar mais um ano em minha casa, atravessei outra vez a Bahia para ver o meu filho. Fui surpreendida logo que desembarquei, com a notícia de que meu marido e irmão haviam morrido há 15 dias. Não foi uma notícia desagradável, pois poderia aparecer agora em condições de casar-me com o senhor meu vizinho. E que, apesar de estar legalmente livre, tinha receio de viver uma história que pudesse inquietar meu antigo marido. Ele, sempre terno, recebeu-me desta vez em sua casa, pagando-me as 100 libras e enchendo-me de presentes. Algum tempo depois, quis saber ao meu filho que me casara. Convidei-o para visitar-me. Meu marido também escreveu-lhe uma carta muito amável e obsequiosa, oferecendo-lhe nossa casa. Efetivamente, ele veio no momento exato em que chegava o meu carregamento da Inglaterra. Convencido de que tudo pertencia ao meu marido. É necessário observar que, quando meu antigo marido, refiro-me ao meu irmão em Newgate, faleceu, relatei francamente toda a história a meu novo marido, confessando-lhe que aquele que chamava de primo era meu próprio filho.
Concordou com tudo, declarando-me que não teria ficado perturbado se o velho ainda estivesse vivo e dizendo-me: efetivamente não foram culpados. Foi um erro impossível de se evitar. Apenas censurou-o por me haver suplicado para tudo esconder e vivermos como marido e mulher depois de sabermos a verdade. Isso teria sido uma conduta vil. Assim, todas as dificuldades se apaziguaram e vivemos juntos na maior harmonia e no mais profundo conforto que se possa desejar. Somos velhos agora. Voltei à Inglaterra com perto de 70 anos. Meu marido está com 68. Há muito tempo que o termo da minha deportação terminou. Apesar de todas as fadigas e misérias que atravessamos, conservamos boa saúde e ótimo coração. Meu marido demorou-se ainda algum tempo na plantação a fim de regularizar os nossos negócios. Depois voltou à Inglaterra, onde resolvemos passar o resto de nossos dias, numa união sincera e deixando de parte a lembrança da nossa abominável vida passada. Na última linha está marcado, escrito no ano de 1686. E aí? Então, gostaram da história? Quase que vocês estão loucos para... Tem muita gente aborrecida com o fato que deu certo no final. Não merecia, né? Não merecia, tá vendo? Não falei? Vocês não me disseram, mas eu li a mente de vocês. Muito bem. Vocês acham que essa... Antes da gente começar a debater a história em si, é bom começar bem no começo. E já fiz um pouquinho de resumo aqui na volta do café, né? Não tem muito mais o que resumir da história, vocês conhecem bem a sequência de acontecimentos, né? Mas o que nós sabemos sobre essa Moll Flanders? Quais são as características que nós poderíamos listar desta pessoa? Primeira coisa que parece assim, que é sobre Moll Flanders. Olha, há uma primeira coisa importante que eu queria liberar com vocês aqui. Eu já falei disso tantas e tantas vezes, mas eu acho que isso é um dos instrumentos mais importantes para entender a literatura, que é aquele modelo do poder da personagem que está em Aristóteles, na Poética. Aliás, até trouxe aqui a Poética, caso a gente precisasse aqui dar uma olhadinha, e que depois foi sistematizado pelo Northrop Frye, no livro chamado já vou lembrar o nome, o Northrop Frye foi um dos mais importantes críticos literários da história da humanidade, um do século XX, já falecido, que escreveu vários livros importantes. Tales of Identity, escreveu esse livro, cujo nome já vou lembrar, em que ele faz a sistematização disso que está em Aristóteles. Porque Aristóteles dizia, ao fazer a análise do teatro grego, que as personagens teatrais, e ele só fala da tragédia na prática, não fala da comédia, as personagens teatrais, elas têm uma hierarquia de poderes. Há 5 níveis de hierarquia de poder entre as personagens teatrais. E essas 5 níveis são os seguintes. O nível mais alto, aquele em que a personagem é mais poderosa, é o nível divino. O que é o nível divino? É o nível em que está Deus propriamente dito, dentro do critério grego, né, das entidades divinas em geral. O que é o nível divino? O nível divino é aquele em que está o sujeito que pode fazer o que bem entender, que tem total autoridade sobre a vida, tem total capacidade de decisão, ele toma a decisão que ele bem entender, os seus poderes são plenos. Essa é a personagem divina. De vez em quando aparece alguém assim, né? Aparece alguém assim na história, que é alguém que chega e diz assim, olha, eu quero desse jeito porque eu sou Deus. O primeiro nível do herói, o primeiro tipo de herói é o herói que é Deus, o herói divino. O primeiro tipo de herói. No fundo, são esses 5 níveis de poder, são os 5 níveis de poder do herói. Sempre há um herói na história, na narração. E aí, o primeiro herói é sempre o herói divino, aquele que diz que quer isso e executa de fato. A Moll Flanders é isso? Não, de modo nenhum. Ela não tem esse poder nenhum. O segundo nível de poder da personagem é aquela personagem que, embora não seja Deus, tem uma ligação com Deus, está de alguma maneira inspirado diretamente por Deus, ao ponto
de poder fazer coisas que parecem coisas divinas, como, por exemplo, fazem os profetas. Os profetas são tipicamente esse segundo tipo de personagem. Mas o Northrop Frye chama-se de herói mítico, esse tipo de herói. Herói mítico é aquele herói que, embora seja humano, já é humano. Ele consegue, de vez em quando, fazer coisas que só os deuses são capazes de fazer. Por exemplo, o Moisés consegue separar as águas do Mar Vermelho. Para separar as águas do Mar Vermelho é difícil. No entanto, ele faz, não porque ele seja Deus, porque não é, mas é porque ele ele recebeu uma inspiração, ou foi empoderado, né? Recebeu esse poder de Deus para fazer isso. E esse é o segundo tipo de herói, um pouco menos de poder, mas já ainda com um poder enorme. Não é? Um poder enorme, incrivelmente grande, que poucos seres humanos são capazes de ter. Reparem que o sujeito que tem esse poder mítico, ele é um ser humano, mas ele tem poderes divinos, que são poderes temporários, ocasionais e circunstanciais. Não tem o tempo todo, porque se os tivesse o tempo todo, seriam personagens divinas e não míticas. Está claro isso, pessoal? Parece claro isso? O terceiro nível de poder da personagem é aquilo que Aristóteles e Northrop Frye chamam de imitativo alto. O que é imitativo alto? É aquela personagem que é humana e que é capaz de fazer coisas notáveis, mas todas as coisas notáveis que ela faz são sempre coisas notáveis humanas e nunca nada divino. Quer dizer, quem é que é o herói desse tipo? É o ser humano excepcional. O ser humano melhor do que os outros em determinados aspectos. É um herói de guerra, é uma pessoa, um grande poeta, um grande artista, alguém que é muito grande em relação à média dos outros seres humanos, mas a sua demonstração de grandeza nunca é acima daquilo que um ser humano é capaz de fazer. Ele nunca ele não é capaz de fazer nada que não seja humano. Portanto, ele está num grau menor de poder do que o herói mítico, que é o que está acima dele. Nunca perdendo a sequência, né? O herói divino bem em cima, depois vem o herói mítico um pouco abaixo, depois vem o herói que se chama imitativo alto, que é o homem superior, né? O ser humano superior. Imitativo alto na linguagem de Northrop Frye / Aristóteles. Código dos Códigos? Não. Sim. Mas não é esse. Não. O Código dos Códigos é um livro muito interessante, mas não é esse, não. Já vou lembrar, é um livro, o nome desses nomes bobinhos, já lembro daqui. Anatomy of Criticism. Anatomy of Criticism. Anatomia da crítica. Em inglês, Anatomy of Criticism, em português, Anatomia da crítica. Acabei de lembrar. Anatomia da crítica. O quarto tipo de poder que uma personagem pode ter, um pouco abaixo desse, digamos, indivíduo excepcional humano, é o imitativo baixo. Se o excepcional é imitativo alto, esse próximo nível de poder é do imitativo baixo. Quem que é imitativo baixo? É o sujeito comum. Nós, que não temos uma habilidade extraordinariamente em coisa nenhuma, não temos inspiração divina, portanto não somos míticos e não somos deuses. Imitativo baixo é o tipo humano normal, comum, que tem um poder de fazer alguma coisa, limitado às suas circunstâncias, não é? E que é mais ou menos isso, é isso mesmo, nós temos uma capacidade de ação limitada, e portanto esse é o tipo da personagem imitativo baixo. Dentro do mundo, a maior parte das pessoas que existem no mundo são pessoas desse nível, desse tipo, imitativo baixo. Se o mundo fosse uma peça de teatro, nós teríamos que classificar a maior parte das personagens como sendo imitativas baixas. E por último, há um quinto tipo de personagem, que é de todos o mais fraco, digamos, aquele que está, diferentemente do imitativo baixo, ele está abaixo da capacidade dos outros, da média dos outros, que se chama personagem irônica. Irônica é o nome dessa personagem que, por alguma razão, é incapaz de ter o mesmo poder que uma média de uma pessoa tem. A personagem irônica, ela é irônica porque ela é ou deficiente,
ou ela é muito pobre, ou ela não tem, tem circunstâncias sociais muito desfavoráveis, ou porque ele é prisioneiro de alguém, ou porque é criança. Ninguém escapa de estar nessa situação, porque todo mundo foi criança algum dia. E o que caracteriza a vida infantil, justamente, é ser uma personagem irônica da vida, porque para a criança, todas as coisas da vida normal são absolutamente terríveis, terrificantes, são assustadoras ao extremo, porque aquilo que parece a nós, adultos normais, uma besteira, para uma criança, aparenta ser o maior dos terrores. Então, se você quiser daí retirar uma pedagogia, há uma grande oportunidade aqui, porque desta ideia aí aristotélica, depois complementada pelo Northrop Frye, você tem a ideia fundamental de que a vida infantil é uma vida de terrores, uma vida aterrorizante, e que isso que nós chamamos de educação é simplesmente tirar a criança desse terror. Você diz para a criança como é que uma pessoa normal se comportaria naquela situação, como é que uma pessoa superior se comportaria naquela situação, como é que uma pessoa inspirada por Deus se comportaria na situação e como é que Deus faria. Logo, educação, sob esse ponto de vista, nada mais é do que você trazer aquela criança das suas referências muito pequenas e exeducar, tirar fora daquilo, fora, educar, levar para fora a criança daquelas circunstâncias muito lamentáveis e pequenas e levá-la para cima na direção de uma compreensão mais alta daquela situação que ela está vivendo. Pois, qual desses 5 níveis de poder tem esta Moll Flanders? Ela é divina, mítica, superior, normal ou inferior? Ela é claramente uma personagem irônica. Não é? Ela é claramente uma personagem irônica. Acho que isso é indiscutível. Né? Ela não tem poder nenhum, ela é filha de presidiária, ela não tem nenhuma casa, ela é uma criança completamente órfã, não tem pai, ela nunca ouviu falar do pai dela, ninguém sabe quem é. Ela é uma criatura completamente nas mãos do destino. Não é isso? Ela não tem nada. Não é essa a situação dela. Não é preciso ser uma pessoa como ela para ser irônico, viu, pessoal? Por exemplo, Sócrates, naquele julgamento, era uma personagem irônica. Às vezes é o caso. Por exemplo, Jesus Cristo, na situação em que estava, na sua condenação, era uma personagem irônica relativamente àquela situação. Né? É isso? Ou seja, de uma absoluta incapacidade de fazer alguma coisa. Ele não tinha armas, ele não tinha argumentos capazes de fazer os outros acreditarem, não tinha amigos. Tinha 12 bobões, chamados 12 apóstolos, que até a vinda do Espírito Santo não eram bobalhões, porque eles só se tornam depois sujeitos notáveis quando o Espírito Santo baixa e os ilumina. Mas antes disso, e o Espírito Santo só ilumina os apóstolos depois da morte de Jesus Cristo, não antes. Então, antes da morte de Jesus Cristo, eles eram apenas 12 sujeitos esforçados, assim, querendo ajudar alguém que eles achavam que era bacana, mas não era nada mais do que isso. Contra Jesus Cristo estava todo mundo, estava desde o Caifás até os romanos, todo o povo, né, todo o populacho, todos eram inimigos. Quem está numa situação como essa está numa situação irônica. Então, cuidado nessa interpretação desse modelinho, não achar que é irônico quem possa ter alguma deficiência em si própria, alguém que é débil mental e tal. Embora esse também seja, mas por outra razão. Não é? Então, o que está aqui, claro, me parece que a primeira coisa importante é que a Moll Flanders é uma personagem irônica. Ela é uma personagem que não tem viabilidade de lidar com o mundo de um modo que lhe favoreça. Está nas mãos das decisões que o mundo fará sobre ela. Está nas mãos das circunstâncias que ela é incapaz de controlar e muito menos entender. Parece que essa é uma análise justa. No entanto, se você pensa na personagem Moll Flanders, é preciso tirar uma segunda conclusão agora. Veja, ela, apesar disso tudo, ela é alguém que é perseguida pelo destino, no sentido negativo da palavra. No momento em que ela é mais irônica, tem menos poder, que é quando ela é pequena, ela é alguém que recebe do destino um tratamento cruel? Não. Muito pelo contrário. Não é? Ela...
Menos no fim. Quer dizer, ela, se você pensar bem, eu tentei fazer até isso no papel, aí fiz essa estatística, tirando 3 ou 4 situações que ela se dá mal, nas outras todas ela dá-se muito bem, de alguma maneira as coisas estão certas, quer dizer, aquilo que parecia ser uma coisa horrível, não é? Ela não deu tão errado assim quanto parecia. Mas quando ela se deu mal, foi consequência da atitude dela. Mas não, às vezes não, morre o marido. Nesse caso, foi. Não, morre o marido, por exemplo, morre o banqueiro. Não, Deu-se não morreu o mal. marido, mas ela estava naquela família, ela tinha filhos, ela poderia ter continuado. Sim, claro, sim, claro. Se for pensado nisso, né? Mas mesmo seguindo a vida que ela decidiu, por exemplo, quando ela casa com o irmão sem saber, deu-se mal. Não é? Isso foi uma coisa ruim, casar com o irmão, porque é uma loteria sinistra, né? Casar logo com o irmão, tanto o outro homem possível, né? Logo com o irmão. Ou seja, ela de vez em quando dá-se mal, mas essas vezes não são muito comuns, é mais comum que ela dê certo, não que se dê mal. No entanto, ela se dá bem, nessas vezes que ela se dá bem, por alguma razão real, assim, porque ela fez alguma coisa para que isso desse certo? Não, que é justamente o que a doutora está falando. Quer dizer, de alguma maneira ela tem sorte. Você não tem a sensação de que ela tem sorte? Ela não sabe aproveitar. No entanto, ela é uma pessoa inocente? Não. De modo nenhum. Ela não é inocente. Mas se por um outro lado ela não é inocente, ela não é uma pessoa maligna? Não. Ela é inconsequente. Ela é inconsequente, mas ela não é maligna, né? Mesmo quando ela faz o mal, ela nunca nos dá a impressão de que quer fazer o mal porque ela quer de fato o mal. Ela não procura o mal pelo mal. Ela é oportunista, ela é uma pessoa que é inconsequente, me parece muito bem analisado, mas ela não é uma pessoa maligna. Vocês tiveram a impressão que ela é maligna, que é alguém que procura o mal pelo mal. Parece que ela não tem o sentido do que é maldade. Parece que ela não tem o sentido da maldade, parece que ela não tem o espírito da maldade. Ela é um pouco desmaldada. É aquilo que nós chamamos de doidivanas, né? É um pouco doidivanas, assim, não é isso? Talvez fosse uma expressão antiga que explicasse melhor quem é a morte. Falta bom senso para ela. Muito bem. Mas ela não é uma pessoa má, cujas as ações que ela faz, que são ações destrambelhadas e precipitadas e impensadas, geram consequências más para os outros. Até que ela foi tentada A matar aqui. Bom, é claro que a gente não sabe o que aconteceu com esses filhos todos, que não devem ter ficado felizes sem a mãe, né? Mas, por outro lado, repare que ela nunca larga o filho na esquina e foge. Ela deixa o filho com o marido, deixa o filho com a família, arruma uma adoção para a criança, não é? Ela não é também uma pessoa que assassina os filhos deliberadamente. É claro que a gente pode imaginar que não seja uma boa maneira de lidar com o filho, né? Não é isso? Tá? Esse jeito de lidar com o filho é um jeito irresponsável. Mas também não se pode dizer que ela seja totalmente má. Vocês têm alguma simpatiazinha por ela, nem que seja mínima? Alguém tem uma pequena simpatia pela Malflândia? Tem uma simpatia? Por que, hoje? Eu acho que ela meio bastante inconsequente e ela foi meio que levada. Levada? Levada pela circunstância, pelo destino, ela foi aproveitando as situações e acabou no final se dando bem, também fora. Ela não é má. Essa sensação que a Uli tem, de que ela tem alguma desculpa, né? Que é, de modo geral, a sensação que se tem com relação a essa personagem, é a prova de que ela tem ela nos transmite defeitos que nos parecem defeitos perdoáveis de alguma maneira, que são compreensíveis, porque ela, afinal de contas, é uma criança que tinha tudo para dar errado e que tenta mais ou menos sobreviver como pode, como se ela fosse. Toda personagem pícara tem essa estrutura emocional no fundo. É o sujeito que tinha tudo para dar errado e que a vida lhe gerou uma armadilha tremenda logo no início do nascimento, e que o sujeito, apesar de tudo, consegue dar a volta por cima. Não estou aqui tentando transformá-la em inocente. Ela não é inocente, não, hein? Ela não é inocente. Tá? Ela não é inocente de modo nenhum. Mas ela, por outro lado, teria eventualmente algum atenuante. Então, há
uma coisa engraçada nesse livro, que se você, as pessoas que leem esse livro não ficam realmente com raiva dela. Até por causa dessa frase que você chamou a atenção, né? Não com reflexão consciente, pois ela era estranha. Ela não tem reflexão nenhuma, ela isso é o nosso próximo ponto para entender aqui, né? Vamos já entrar nesse assunto. Mas ninguém fica com raiva dela como se fica com raiva da Malvina Cruella, que quer pegar os dálmatas para fazer casar com o Império. Entendeu? Porque a Malvina Cruella de fato é má. Não é? Essa aí não é capaz de fazer uma coisa equivalente a essa. Ela tem uma irresponsabilidade geral da vida. Mas ela não é má desse jeito. Ela não é o protótipo da pessoa má, assim, digamos assim. Não é? Muito bem. Mas a gente vai tentar entender o que aconteceu com ela mais no final. Porque se vocês concordaram até agora com isso, com essa avaliação, ela é oportunista? Eu acho que é. Né? Ela é espertinha? Eu acho que é também. Não é nenhuma pessoa inocente, não. Ela é uma pessoa má? Acho que isso não. Não dá para chamar de pessoa má. Ela, no entanto, tem muito pouco poder com relação à vida. Ela é alguém que estava naquele nível de baixo poder, né? Os seus meios de ação sobre a vida eram muito pequenos. Desde o início eram quase nenhum, e depois foram ficando um pouquinho maiores, não é? Aliás, uma boa pergunta aqui, que não vamos responder agora, é por que deu certo com esse Jamie e com os outros não? Depois a gente responde, não se precipitem ainda, tá? Por que esse Jamie, de alguma maneira, a mão e a luva, Jamie e Mori são como a mão e a luva, usando apenas a imagem do Machado de Assis, né, que tem essa ideia. Bom, a pergunta que é preciso fazer para vocês agora, para a gente continuar conversando, é a seguinte: vocês acham que esse relato da vida dessa moça, a vida dessa moça é uma vida possível? Porque se ela for uma vida impossível, nós temos uma peça literária sem importância, porque não seria possível debater alguma coisa que não é possível de modo nenhum. Se ela tivesse, quando voltasse para a Inglaterra, tivesse da América, fosse sequestrada por um disco voador e sumisse, nós não teremos muito que debater aqui nesse grupo, né? Pois é, seria engraçado, porque seria apenas uma piada, não seria mais um romance. Então, o que aí é que a resposta dessa pergunta permite que a gente continue conversando sobre a história. Porque se a gente chega à conclusão de que essa vida não é possível de modo nenhum, que essa é uma vida impossível, não há mais do que a gente debater, não é? Não é isso? Se vocês concordam que essa vida é possível, que essa vida pode acontecer, e é claro que dentro de uma vida sofisticada como aquela que nós temos, o ser humano é um ser que tem um ser humano moderno, urbano, como nós somos aqui, civilizado, tem um elenco de possibilidades de vida incrivelmente grande. Quando você compara com uma tribo de índios, por exemplo, a vida de um índio é muito parecida com a vida do seu vizinho. As vidas dos índios são muito parecidas porque o elenco de possibilidades de vida que eles têm é muito pequeno. Todos eles mais ou menos vão se tornar caçadores ou guerreiros, não é? Vão casar, não tem muita que variação, não varia muito a vida entre os índios. Os indígenas não produzem romances. Não há essa modalidade literária no mundo indígena, porque não há a amplitude de possibilidades existenciais, esquemas de vida possíveis, que possa dar origem a romances. O que é que são romances? Sobretudo esse gênero literário chamado romance. É a descrição imaginativa, portanto irreal, no entanto verossímil, do que? É a descrição imaginativa de uma certa possibilidade de vida real, concreta. Por isso que nós vemos isso e acreditamos e vemos a Amalfrante, somos capazes de imaginar a moça, somos capazes de não esquecer nunca mais essa personagem, e essa é a razão pela qual o romance funciona. Porque quando nós nos depararmos com pessoas, com as Malflanders do mundo real, nós vamos dizer, opa, conheci finalmente a verdadeira Malflander. Não é? Conheci a verdadeira Malflander, que é a fulana e tal. Nós conhecemos Malflanders. Se conhecemos Malflanders é porque esse modelo de vida, esse esquema de vida da Malflanders é real e possível. Pode existir de qualquer maneira, de algum modo existe isso, existe na realidade. Esse esquema de vida real é possível.
Ora, se ele é real e possível, ele nos convida então a pensar sobre os esquemas das possibilidades da vida humana. A vida humana é um jogo em que estão presentes determinados elementos, determinadas variáveis que organizam-se nas ações que os seres humanos produzem. Mas aqui é preciso nós recuperarmos com toda a clareza o seguinte fato, sem o qual nós não vamos conseguir entender o resto dessa conversa aqui, que é o seguinte: por mais que a vida humana possa ser de alguma maneira direcionada, controlada, por mais que a vida de um indivíduo possa ser produzida por ações desse indivíduo com maior ou menor consciência, tanto faz, não há dentro dessas ações nenhuma garantia de sucesso. Porque existe, ao lado das ações que nos competem e nos pertencem, existem, paralelamente a elas, existem as ações do destino, que são ações que não nos competem nem nos pertencem e cujo sentido é, de alguma maneira, insondável. Portanto, é bom ter logo de cara logo de início essa convicção de que nem tudo que você faz para construir a vida que você deseja, mesmo que você faça isso muito bem, nem tudo que você faz, nem toda a vida que é construída deliberadamente, seja de um jeito ou de outro, pode significar sucesso no seu final. Não há nenhuma garantia que as nossas ações possam significar sucesso na nossa vida. Porque nós controlamos e somos responsáveis pela nossa vida pessoal e pelas nossas ações pessoais. Mas nós não controlamos o destino. A providência, o destino, como quero falar, agirá por conta própria, independentemente dos nossos desejos e das nossas medidas. É como um sujeito que passa a vida inteira vivendo, né, jogando xadrez com a vida, mas você não joga xadrez contra um oponente, você joga xadrez contra 50 sujeitos ao mesmo tempo. Não tem aqueles torneios de xadrez que o sujeito jogando com 50? Então a vida humana é assim. Você não sabe como fazer, porque a quantidade de variáveis que o destino produz, de um modo completamente incontrolável, não só incontrolável, de um modo imprevisível, que a gente não tem a menor ideia do que acontece. Então o sujeito não gosta de andar de avião, não anda nunca, um dia cai um avião na cabeça dele. Ou quando ele estiver no shopping, cai em cima do shopping. Cai em cima do shopping. Então eu conheci um consultor que vivia aqui em Curitiba, Joinville, fazendo uma consultoria de cargos e salários e tal, que não andava de avião de jeito nenhum, tinha um ódio, morria de medo, então ele tinha um Opala como motorista, andava só de Opala. E aí morre na estrada. Você não andava de avião porque não queria morrer de avião, e você morre de outra coisa. A vida é absolutamente incontrolável, você não tem ideia do que acontece com você, tem sempre, em cada curva da estrada tem uma surpresa, você não sabe qual é. Mesmo que você ande devagar, tem coisas que você não evita. É logo importantíssimo para a gente poder entender a Malflanders que a gente desista logo de cara desta ideia de que nós somos capazes de produzir o destino que nós queremos, que é uma ideia muito comum, por exemplo, no âmbito desses livros de autoajuda, não é? Essa conversa de autoajuda, de que você pode tudo que você quer, nos seus diversos graus de mistificação, desde mistificações absolutamente, desde mistificações populares, pop, né, folclóricas, como a arte de conquistar mulheres, todas as mulheres e fazer amigos, até mistificações sofisticadíssimas, como quem somos nós, como é que é o outro negócio lá do segredo, coisas desse gênero. Essas ideias são todas ingenuidades tremendas e só servem para vender livro. São ingenuidades de quem? De quem compra, não de quem escreve. E quem escreve não é ingênuo de modo nenhum, é só um safado, um vigarista que sabe muito bem que está roubando sua carteira, essa é a primeira questão fundamental sobre a vida que a gente precisa entender para entender a Malflanders. De que as ações que compõem uma vida, o que é uma vida? É um conjunto de ações. Ações que você vai realizando na sua vida, não que são capazes de sozinhas produzirem o sucesso que você desejou, que você planejou, porque existe do outro lado
50 jogadores de xadrez, cada um tendo um plano contra você, ou a favor de você. Não quer dizer que o destino seja desfavorável. Quer dizer simplesmente o seguinte, que de vez em quando aparece alguém que planeja a vida inteira e trabalha desesperadamente com seriedade e dá tudo errado no fim, e às vezes tem um sujeito completamente irresponsável, completamente sem juízo, que acaba ficando miliardário sem saber por que ficou miliardário. Vocês acham que isso parece estranho? Vocês não têm essa experiência? Porque a tal da lógica da autoajuda é assim, né? Você planta o que você recebeu, você recebe o que você plantou, desculpa. São as tragédias Né? das comédias. Não é isso? São as tragédias das comédias da vida. É isso. Quer dizer, a ideia que se tem desse assunto é que há uma correspondência entre as tuas ações e o resultado das tuas ações. Mas isso não é rigorosamente verdade, porque o conjunto inesperado de atividades da vida, ações quando a vida em relação à sua vida, não pode ser de modo nenhum previsto, o que não retira de você a responsabilidade por tentar fazer certo. Porque eu não estou aqui retirando a responsabilidade da ação correta. Mas o fato de que você agiu corretamente não obrigatoriamente produzirá o efeito que você sonhava que aquilo produzisse, porque isso seria igual a supor que você domina as variáveis que compõem o desenrolar da sua vida e você não domina nada disso. Porque você não sabe nem se vai se molhar, vai chover amanhã. Você não sabe nada sobre o seu futuro. Você não sabe sobre que doença você poderá apanhar. Você não sabe nada sobre se você irá sobreviver ou não no seu emprego. Será que o seu emprego ainda existirá? Os empregos todos, as profissões mudam. Não é? Não é isso? É todo um conjunto incrivelmente sofisticado de possibilidades, todas elas de comportamento aleatório e imprevisível, e não adianta você tentar montar um modelo de previsibilidade, porque isso também não vai funcionar, e que impedem que os teus planos deem certo. Eles podem dar certo eventualmente por coincidência, eles podem não dar certo completamente, ou de parte, e eles podem, às vezes você pode dar certo sem ter feito plano nenhum. Há gente que dá certo sem fazer plano nenhum, simplesmente o sujeito estava lá quando caiu o pacote de dinheiro na cabeça dele. Então, tinha parado um pouquinho para pensar, o sujeito está em Nova York, né, entendeu? Está em Nova York, olhando assim para o sinaleiro, tem lá, né, não é isso? Walk e don't walk. Eu estou na esquina da rua Walk com a rua don't walk. Estou na esquina da rua Walk com a rua don't walk. De repente, pá, cai na sua cabeça um pacote de dinheiro que um gangster jogou lá para a polícia estar dando uma batida. Você abre e tem 200 milhões de dólares. Claro, você pode morrer também nesse momento. Ou pode morrer conforme o tamanho. Vocês compreendem que tem um pedaço da vida que é assim? Então alguém deposita, né, 6 milhões de dólares na conta? Por qualquer coisa desse gênero e tal, as coisas mais inacreditáveis, né? Não é? Ou seja, não há meio de você conseguir que as tuas ações humanas, elas produzam ou não produzam. Mas isso não quer ser destino, eu não posso. Ué, o destino está o tempo todo funcionando. Que a gente fica meio rebelado contra o destino, sabe por quê? Porque ele parece contradizer as regras fundamentais do mérito e do demérito. Como nós vivemos com base na regra do mérito e do demérito, que você acha ser merecedor, já que você não bebe demais, já que você é um sujeito que se comporta, que chega cedo em casa, nunca passa das 3 da manhã, entendeu? Como você é um sujeito assim que paga impostos, você tem uma atitude de atitudes que são muito sérias, você acredita que deveria haver um retorno equivalente, que é uma prosperidade, etc, etc. Como nós somos educados nessa ideia do mérito e demérito, porque o mérito e demérito não está errado, de fato o conceito de mérito e demérito é importante e tem que existir. Mas o defeito está em que nós só conseguimos enxergar o âmbito de retribuição nesse mundo em que nós vivemos. Quando as coisas dão errado aqui, nós nos sentimos injustiçados, porque, de modo geral, nós esquecemos que pode ter um outro grau, outro nível de realidade, uma outra instância de realidade, onde as coisas podem ser, onde pode haver justiça. E é por isso que nós nos sentimos muito rebelados contra isso, porque nós esperamos que aqui se faz, aqui se paga.
Esta ideia de que aqui se faz, aqui se paga, é uma ideia que tenta resumir a vida humana a essa vida que nós temos aqui, essa vida concreta que nós vivemos, e pode existir uma outra vida onde as coisas de fato se realizam por justiça. Como nós não temos ideia dessa outra vida, embora possamos supor que isso exista, mas como em princípio a gente não quer admitir isso como uma condição, então nós nos comportamos desse modo, digamos, unilateral. É aí, quando você leva esse processo ao extremo, aparecem os espíritas dizendo assim, ele está andando de cadeira de rodas, tá vendo? Você, na outra vida, você andou atropelando alguém, ficou de cadeira de rodas, então agora você vai ter que andar de cadeira de rodas aqui o resto da sua vida aqui. Eu não sei o que vocês pensam de uma coisa dessa, mas essa é uma afirmação absolutamente indefensável, porque como é que eu posso defender uma tese dessa? Como se tudo que acontece com você nessa vida devesse acontecer aqui, nessa vida, que tem que voltar para essa própria vida. Pois a realidade não é assim, a realidade é composta de pequenos mistérios, que são esses aqui, e os grandes mistérios. Como os grandes mistérios são, de alguma maneira, invisíveis, são, de alguma maneira, apenas inteligíveis, eles não podem ser percebidos pelos sentidos, nós nos recusamos a dar a eles uma noção de realidade. Então, como não damos a eles uma noção de realidade, ficamos profundamente aborrecidos quando achamos que um sujeito que foi muito mal deu-se muito bem. Porque eu também estou dizendo aqui, que também não há nenhuma ligação direta entre o sucesso dessa vida e o seu comportamento moral. É possível que você seja um sujeito mau e se dê mal, como também seja um sujeito mau que se dá bem, como você pode ser alguém que seja bom e se dê bem, e que seja bom que se dê mal. Todas as quatro possibilidades existem. Mas a gente tenta não aceitar isso. Por quê? Porque o cinema de Hollywood cria, né, os instrumentos que são todos de natureza no fundo, pedagógica, né? Ficam criando a tese de que o bem irá dar certo e o mal irá se dar mal. Não é assim na novela? Tem alguma novela em que o mal se dá bem no final? Tem? Mas não são todas. Isso tem na própria teatro grego, né? A Medeia, por exemplo, mata os filhos para se vingar do marido, mata os filhos, mata o sogro. E sai num helicóptero, que é uma carruagem que a leva embora. E Aristóteles acha isso erradíssimo, sabia? Ele acha, não que ela tenha se safado, mas que ela tenha saído assim como... Não, tenha saído de um jeito tão artificial e tão pouco... Aqui na Poética ele diz que a Medeia está mal escrita. Aqui diz o Aristóteles na Poética, que faz um comentário crítico à Medeia de Eurípides. Tá? A Medeia de Eurípides. Bom... Então, apenas retomando o fio da meada que eu queria não perder com vocês, para não perdermos o raciocínio, que ainda vai longe. Então, eu comecei dizendo para vocês que a Mal Flanders é uma personagem, essencialmente uma personagem irônica, na classificação Aristóteles / Not of Fright, e depois nós todos concordamos que, no entanto, as personagens irônicas podem se dar bem no final, como foi o caso da Mal Flanders, logo vocês concordaram que se trata de uma história possível. Sendo uma história possível, dá para nós continuarmos a debater. Se fosse impossível, não teria mais o que fazer. Como é uma história possível, eu estou dizendo a vocês que, eu comecei dizendo para vocês que o conjunto das ações humanas de um certo indivíduo não obrigatoriamente correspondem àquilo que ela almeja, que é sucesso, porque há sempre uma tensão natural entre aquilo que você faz, as iniciativas que você toma e que você, né, executa, e as coisas que o destino produz. O que transforma a pessoa apenas responsável pelos seus próprios atos, ou seja, a sua responsabilidade nessa vida é uma responsabilidade sobre os seus próprios atos, mas não é uma garantia de que o seu destino será como você quer. O destino funciona de um modo misterioso, e é o modo pelo qual ele funciona, nós não entendemos. Talvez a gente entenda no juízo final, não sei. Talvez um belo dia a gente entenda, mas de modo geral ele é completamente obscuro. Por que é que aconteceu com aquela pessoa aquilo naquele dia, daquele jeito? Ninguém sabe. Daí a sensação que se tem quase sempre das tremendas injustiças da vida.
E essas sensações de injustiça na vida, naturalmente levam a pessoa para uma rebelião contra Deus, a própria ideia de Deus. Como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? Como é que pode um ônibus cheio de criancinhas cair numa ribanceira e morrerem todas? O que elas fizeram de mal para terem esse destino? Como nós não entendemos o que aconteceu, que nós não sabemos como é aquele mecanismo, esse mecanismo é secreto, a nossa primeira tentativa é julgar que ou Deus é mau, ou Deus não existe na verdade. Portanto, aquilo que aconteceu com elas é um ato natural, um ato tão natural quanto o amanhecer amanhã. E não há, portanto, nada a se entender da vida humana, porque ela não teria nenhum sentido de nenhuma maneira. A primeira alternativa, a primeira parte da alternativa, a segunda parte da alternativa é você imaginar que Deus é um sábio, que tenha feito isso de propósito para enganar as crianças, para se vingar das crianças de alguma maneira. Eu não sei explicar por que acontece isso, embora aconteça. Algumas pessoas explicam. Maomé, por exemplo, explica assim: olha, Deus mata as criancinhas porque quando elas chegam na porta do céu, elas têm medo de entrar sozinhas, não querem entrar, então Deus tem que salvar o pai e a mãe dessas crianças para que elas possam entrar no céu. Então, o que Deus quer fazer, na verdade, é salvar mais gente, por isso é que ele mata as crianças. Você não gosta dessa explicação? Não sei, mas eu não tenho nenhuma melhor do que essa. De fato, eu não sei. Ué, é uma explicação. Não é? Mas voltando ao fulano, eu não acho que ela foi tão feliz. Ela teve uma vida atormentada. Teve, mas no final deu certo, né? Mas cada episódio da vida dela, ela pagava com juros e correção monetária. Depois ela foi para aquela prisão que ela mesma falou que foi torturada, né? No final ela jogava excrementos sobre ela. Quando tudo deu errado, no final ela se dá bem, né? Então ela foi pagando por partes, até a Mas veja, ela viveu 20 anos de roubar bem sucedidamente. Ela, toda vez que perdia o marido, levava alguma vantagem econômica nisso. Ela teve momentos de sorte muito grandes, considerando o ponto de partida da Malflândria. Nós não vivemos o dia a dia dela, o dia a dia dela foi sempre miserável. E no final a história não termina. Ela não morreu ainda. Mas. Não morreu, a gente não sabe como que ela vai morrer. Né? Agora o autor quer nos dar a informação, o autor quer nos dar a ideia de que elas viveram felizes para sempre. Ah, não, isso não existe nem. Mas é o que o autor quer dizer, né? O autor, porque o modo como ele conta o final, é mais ou menos sugerindo que deu certo no final. Mesmo porque esse autor é um autor muito cristão. Essa é uma característica que eu acho irrelevante na história. Não acho que é relevante nisso, mas o Daniel Defoe é um sujeito muito cristão. Para Daniel Defoe, a história do Robinson Crusoe é uma imitação da queda, a queda do paraíso. O que é a queda do paraíso? É o homem que sai para a vida bruta, levando o quê? Os salvados que consegue levar. Não é? Os salvados do paraíso. Pois o Robinson Crusoe é a mesma história. O que é o Robinson Crusoe? É um sujeito que é naufrágio ali na costa de Orinoco, na Venezuela, e cai numa ilha com o quê? Só com o quê? Com os salvados que ele conseguiu tirar do navio antes do navio afundar completamente. O navio bate nas pedras e fica lá, né, sendo submerso, ele vai salvando um pedaço de coisas. Pois o que o Robinson Crusoe, o que o Defoe quer contar para nós a história do Robinson Crusoe, é que a vida humana é isso mesmo. A vida humana é um naufrágio terrível, tremendo, que você precisa reconstituir, né? Uma vida que tem que ser reconstruída com o quê? Com base nos salvados que você conseguir. Essa é a história do Robinson Crusoe. Entenderam? Esse é o sentido simbólico do Robinson Crusoe. Pois a Malflanders tem um sentido diferente desse, esse sentido que o autor quer dar, né? Digamos, uma dos sentidos possíveis. A Malflanders é alguém que é vítima dos jogos da Providência, né? Ela é vítima dos jogos da Providência. No fundo, nós não estamos tão interessados nesse ponto aqui, como em outro que eu vou mencionar em seguida. Ela é vítima de um conjunto de jogos que a vida traz a ela, e todos eles preparatórios para quê? Preparatórios para chegar no momento de incapacidade de seguir em frente, que é quando ela está presa. E aí então ela naquele momento faz o quê? Converte, faz a recuperação faz a descoberta de Deus. É isso mais ou menos que o autor quer nos dizer sobre a Malflanders como primeira interpretação, assim, como a interpretação mais aparente de todas as coisas aqui. No entanto, o que há aí nessa história de importantíssimo é um pretexto
para nós entendermos mais profundamente esse assunto, que é o seguinte, veja só, embora eu tenha dito a vocês que as ações humanas não são garantia do destino das pessoas, porque o destino das pessoas é incontrolável e pode destruir qualquer plano. E aí vocês devem conhecer gente que esteve nessa situação, gente que fez tudo certinho, mas deu errado, gente que fez tudo errado e deu tudo certo. Tem todas as situações possíveis, né? O destino humano tem todas as situações possíveis. Qualquer que seja o tipo de ação que alguém faz na vida, depende, antes de mais nada, como primeira condição, de uma coisa chamada horizonte de consciência. Que é a primeira coisa que nós vamos entender sobre a psicologia da Mal Flanders, como é que ela pensa. Olha, o que é horizonte de consciência? O horizonte de consciência é quanto você consegue ver da sua própria vida. E há, claro, que nesse horizonte de consciência há dois extremos, digamos assim, teóricos, duas pontas, que são as nossas referências, digamos, didáticas mais fáceis de compreender. A primeira ponta é daquele sujeito, daquela pessoa, que tem um horizonte de consciência muito, muito, muito maior do que a sua própria vida que está vivendo naquele momento. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, eu não estou dizendo que essa pessoa esteja sempre bem boa e não má. Não estou dizendo que haja alguma coisa de moral nisso. Não há uma conotação moral nisso. Mas é uma situação em que o sujeito está vendo o mundo de uma perspectiva muito mais ampla do que a perspectiva dos seus contemporâneos. Essa pessoa tende, portanto, a entrar em conflito com o mundo em que ela vive. Ele é uma espécie de herói conflitivo, porque ele está vendo coisas que os outros não veem, ele não tem sempre facilidade de contar o que ele está vendo, e ele irá exigir coisas e propor coisas que parecem a todos os outros coisas sem sentido, sem cabimento, e que não deviam existir. É o caso de todo mundo que tem um projeto político, todo mundo que tem um projeto civilizatório, todo mundo, seja político bom ou mal, tanto faz. Não é isso? Bom ou mal, tanto faz, pode ser qualquer um dos dois. Um projeto civilizatório, alguma coisa que ele vê que é maior do que a perspectiva de visão dos seus contemporâneos. Como ele está olhando de uma perspectiva muito mais ampla, a tendência dessa pessoa é entrar em conflito com o mundo em que ele vive. Do lado oposto a essa pessoa, né, do lado oposto a esse tipo de herói, digamos que é o herói conflitivo, você tem uma pessoa exatamente como a Mal Flanders, que tem um horizonte de consciência absolutamente pequeno, tanto é que ela não tem a menor ideia no início de como funciona o mundo em volta dela. O outro lá oferece a ela uma proposta de eles viverem como marido e mulher, e só esperando o dia em que eles podem finalmente transformar isso numa coisa legalizada. Ela não tem ideia de que está sendo cantada pelo outro. Quem cai numa cantada dessa é alguém que tem uma inocência muito grande sobre os objetivos do mundo em volta, né? Portanto, do outro lado oposto, do lado, digamos assim, oposto a esse do herói conflitivo, você tem a ideia do herói inerme. O herói inerme é aquele herói, aquela personagem que não tem nenhum meio de defesa e que, portanto, não entende nada do mundo que está em volta. Se o herói conflitivo é aquele sujeito que entende tudo que os outros não entendem, o herói inerme, por oposição a esse, é aquele sujeito que não entende nada do que os outros entendem. Entenderam essas duas características? Essas são dois extremos do quê? De possibilidades de horizonte de consciência. Então, o horizonte de consciência, que é o primeiro fato que nós temos que levar em conta, ele é assim, ele tem um extremo em que você acha que entende tudo e os outros, você acha que entende tudo e os outros não entendem nada. Não é? O militante político de longo prazo é assim. Então você tem, por exemplo, no processo, digamos, político, você tem os sujeitos que acham, que entendem tudo que estão fazendo e que montam planos para tomar o poder em 50 anos e que tomam decisões de curto prazo que ninguém entende. E
quem é que executa decisões de curto prazo são aqueles que não entendem absolutamente nada do que está acontecendo a longo prazo e que, portanto, são naturalmente bons executores de ações concretas e práticas. Há, portanto, uma diferença de horizonte de consciência enorme entre as personagens literárias. E a Mal Flanders o que é, na opinião de você? Está mais para o lado do herói conflitivo, porque sabe tudo que os outros não sabem, ou está no herói inerme, porque ela não sabe nada do que está acontecendo? Ela está muito mais desse lado, né? Ela, portanto, é muito mais uma criatura inocente, né? Alguém que é inocente, e que ela não é que ela seja inocente, mas ela tem uma simploriedade. Ela é alguém, ela é um pouco simplória, deixando que o mundo decida por ela, assim, mais ou menos. É uma simploriedade um pouco, como é que eu diria assim, uma simploriedade um pouco malandra, mas é uma simploriedade. O projeto que todos os outros têm, ela não tem. Ela não tem uma perspectiva do longo prazo, ela apenas está reagindo. Ela vai vivendo, né? Vai vivendo. Ela vai reagindo às coisas que o dia a dia vem trazendo. A vida vem vindo e ela vai vivendo sem pensar. Bom, quando eu digo para vocês, no entanto, isso, prestem atenção nisso, pessoal. Quando eu digo para vocês que há essa diferença desse tamanho de horizonte de consciência, eu não estou de modo nenhum dizendo que só quem tem horizonte longo é que vai dar certo. Porque quem tem horizonte longo pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Quem, por exemplo, se dá errado? O Julian Sorel, do Vermelho Negro. Quem dá errado? O Raskolnikov, do Crime e Castigo. Esses dois têm horizonte longo, mas mesmo assim quebram a cara. Mas a maneira de agir deles é equivocada. Bom, mas eles têm horizonte de consciência, porque não estamos falando da maneira de agir. Mas aí tem que ter ligação, tem que ter um relacionamento. Não, nós chegamos lá, só com relação, agora só destacando a variável horizonte de consciência. Porque é também possível ter um horizonte de consciência muito grande e dar certo também, não há nada que impeça. Não é? E do mesmo modo que uma pessoa que tem um horizonte de consciência curto, que é o caso da Mal Flanders, pode também dar certo, como aconteceu aí no final dessa história. Poderia ter dado errado também, não há nenhuma garantia que desse certo. Por que isso é assim? Porque o sujeito que tem horizonte de consciência grande, ele tem ele, por causa disso, né, está sempre desafiando o destino. E quem tem horizonte de consciência curto não desafia o destino nunca. E faz o quê? Deixa-se levar pela sorte. E de vez em quando dá uma sorte, não é? Não é isso? Dá uma sorte e essa pessoa, de alguma maneira, deu certo. Novamente, eu queria que vocês nunca subestimassem o destino, porque o destino será sempre o fator central que irá produzir determinados efeitos na vida da gente. E esses efeitos são imprevisíveis de alguma maneira. Mas, uma vez que você definiu qual é o seu horizonte de consciência, uma vez que você já tem ideia de qual seja o seu horizonte de consciência, já tem essa ideia do que é, aí em seguida vem a segunda parte do plano. O plano da ação humana, uma vez feito o horizonte de consciência, é estabelecer aquilo que você, uma vez que você tem ideia daquilo que você vê, não é? Aquilo que você consegue enxergar, tem em seguida o plano que é aquilo que eu quero ser. Porque aquilo que você quer ser, ou seja, qual é a sua ambição, usando a palavra ambição aqui não no sentido negativo, mas naquilo que você deseja, né? Aquilo que você deseja ser, depende fundamentalmente do seu plano de consciência. Quando uma pessoa deseja ser muito pouco, não é? Essa pessoa tende a estar nos dizendo, como consequência disso, que tem, nos mostrando, provando que tem um horizonte de consciência muito pequeno. É muito difícil falar sobre isso no Brasil, porque aqui no Brasil, 99% das pessoas que você possa conhecer tem como plano de vida, fundamentalmente, arrumar dinheiro. Aquilo que você quer ser é alguma coisa econômica, alguma posição econômica na sociedade. Quando você acha que ser alguma coisa econômica é o objetivo da sua vida, você está invertendo as prioridades da existência, está casando com os meios, porque a sobrevivência econômica não é o objetivo de vida, ela devia ser apenas um meio para você ser alguma coisa.
Não é? Devia ser um meio para você ser alguma coisa. Eu entendo que é consequência, não meio, né? Consequência do que faz, consequência de coisas que o dinheiro vem na. Mas às vezes não é consequência, porque às vezes pode ser que aquilo que você quer ser não implique de modo nenhum em consequências econômicas positivas. Às vezes é o caso. O que as pessoas aqui no Brasil pensam é que o objetivo da vida real é arrumar um emprego em algum lugar, ter uma profissão no sentido de emprego. Então, quando você pergunta para o que ele quer ser médico, quer ser engenheiro, ou aquilo outro, ele está pensando basicamente na sua situação econômica. Ele quer ser alguma coisa economicamente. Ele está invertendo o pensamento, ele está pensando de forma circulada, ele tem que pensar na profissão, no meio de realização pessoal, no meio de fazer a coisa certa, o dinheiro vai ser consequência. Muito bem, mas como ele não pensa assim, a maior fonte de frustração humana no Brasil é o fracasso econômico. Essa é a fonte de frustração humana maior de todas, porque tendo fracassado economicamente, como o sucesso econômico era o objetivo central da sua existência, da sua vida, então você na verdade não deu para nada. Não é isso, quando na verdade ninguém tem preocupação com o fracasso ontológico. O sujeito queria ser o maior escritor de romances do Brasil, o sujeito queria ser o maior poeta, o sujeito queria ser o maior pintor, o sujeito queria ser não sei o quê. Todos esses objetivos que são de natureza não monetária, ou seja, são objetivos reais, são objetivos de vida reais, eles são todos depreciados e não acabam não fazendo nenhuma diferença, porque eles são automaticamente substituídos por objetivos exclusivamente econômicos. E esse é um problema terrível no Brasil, porque o Brasil não consegue entender que o que faz com que a sociedade se desenvolva é a quantidade de coisas que nós queremos ser e que nós lutamos para ser, e não aquilo que nós gostaríamos de ter. Não tenho nenhum problema em riqueza, não é disso, não estou definindo aqui ninguém virar um padre pobre, não é essa a ideia, né? Estou apenas querendo dizer que aqui no Brasil não se consegue conceber objetivos humanos que não sejam os exclusivamente econômicos. Mas isso não é universal? Não, senhora, de jeito nenhum. Tá? Se eu for pegar qualquer país desenvolvido, o sujeito que não conseguiu ser aquilo que ele queria, ele passa o resto da vida bebendo de desgraça. Porque aqui no Brasil, nós aqui passamos a ter essa noção, porque de alguma maneira nós somos uma sociedade exclusivamente voltada para questões econômicas. Agora, não dá para fazer isso como processo civilizatório, porque por esse critério vira todo mundo funcionário público. Se a ideia é garantir a vida, né? É uma sociedade voltada para, digamos, para uma carreira sem riscos. Não é? E é isso que nós fazemos aqui muito erradamente, porque nós não temos uma cultura aqui no país de se ter objetivos que não sejam econômicos. O sujeito desiste rapidamente, ele não consegue, porque não é da nossa natureza. No entanto, toda vez que você estabelece para você como objetivo de vida arrumar um emprego, pois isso é um sinal terrível de que você não tem nenhuma perspectiva, o seu horizonte de consciência é minúsculo. No fundo, o que a Mal Flanders quer? Arrumar um marido. Não é isso que ela quer? É isso. Não é isso? Isso não é errado, entendeu? Não, ela quer um marido, não quer emprego, não. Ela não quer trabalhar em nenhum momento. Sim, emprego como mulher, tá, mas nesse sentido, né? Veja, não é que esteja errado em si próprio, né? Mas o que acontece é que não dá para você agir assim como se o país for todo de Mal Flanders. Não acontece nada, o país não existe, não pode ser um país que só tenha gente assim, não é? O problema aqui é que os sujeitos que têm objetivos não econômicos, de modo geral, têm objetivos revolucionários. E aí é pior ainda, quase do que pegar aqueles é melhor ter um país de Mal Flanders do que um país de José Dirceu. Tem essa vantagem também, quer dizer, encher o país de Mal Flanders é melhor do que encher de José Dirceu, porque aí os que têm alguma perspectiva que não seja monetária da vida, quase sempre têm uma perspectiva revolucionária, querem fazer aqui a implantação do socialismo, a sociedade perfeita sem classes. Vocês compreenderam o que acontece com o fulano que passa a vida tentando fazer isso, militante político? Ele tem na cabeça dele um plano para o Brasil
nos próximos 300 anos. Ou seja, esse horizonte de consciência que ele tem do país é enormemente maior do que do sujeito que paga um imposto ali na esquina. Aquele sujeito que só está querendo o dinheirinho dele, vai para casa bonzinho, né, e paga um imposto, é o financiador do projeto do outro. Como aquele lá que só está preocupado com ganhar dinheiro, ele achou que ao ganhar o dinheiro ele já conseguiu produzir a sua própria vida, financia o projeto desses outros aí que querem produzir essas revoluções na Terra, querem produzir esses mundos novos. Por isso que eu digo para vocês que não é o horizonte de consciência longo, não implica necessariamente numa coisa boa, numa coisa saudável, pode implicar exatamente no contrário. Ele não é em si próprio bom. Mas tem que ser uma reunião característica, né? Tem que ser Tudo bem. enganado. É isso mesmo, tá? Essas coisas todas. Como nós estamos só vendo esse pedacinho por enquanto, né? Eu apenas estou tentando montar a equação para vocês, que começa com o horizonte de consciência. Do horizonte da consciência nasce o quê? Nasce aquilo que você quer ser. Não é isso? Aquilo que você quer da sua vida, que é o seu plano, é a sua ambição, a ambição da sua vida. E esse plano que você quer da sua vida dependerá muito do seu horizonte de consciência. Como a Malplantas tem um horizonte de consciência minúsculo, porque no fundo o que ela quer ser? Uma grande dama. Né? Ela não tem um horizonte de consciência voltado para melhorar o mundo, consertar a humanidade. Não tem a menor ideia do que é isso. Não tem a ver com a época em que o livro foi escrito. Não, tem a ver com o fato de que, de fato, há pessoas que têm o horizonte de consciência grande e outros pequenos. Porque naquela época as mulheres não tinham outra coisa para fazer, não se casavam. Mas hoje em dia eles fazem a mesma coisa, a maioria delas. Ah, não, Mas fazem, não, sim. não é assim, não. Mas como não? Então, as Tem- mulheres fazem mais que os homens. Ah, mas é porque é circunstancial, porque no fundo, a maioria das mulheres preferia mesmo casar e pronto. Mas ele não precisa saber se é mulher. Não, mas eu conheço a turma, justamente por isso que eu sei. Tá bom, Você acha que não? É, mas isso é a verdade, pura e crua, por mais que seja politicamente incorreto dizer, no fundo, Mas faz uma pesquisa aqui, porque eu não sou mulher aqui. com todas dizer o contrário só para me contrariar. Dá para associar um projeto de casamento com pequenez, calma lá, casamento é um ato Eu não- extremamente profundo. Mas eu não falei isso também. Exatamente. Mas não falei isso? Ou seja, Casamento é uma coisa profunda e complicadíssima. agora veja só que coisa interessante, né? Vindo da minha ex-mulher é uma coisa séria. Não, assim, olha só, quer ver? Olha só, o que interessa entender aí é o seguinte, é que a Malplantas não tem um objetivo ilegítimo. Não, na época Não tem. Mas ela, como tem um objetivo que se refere apenas à sua circunstância pessoal, da sua própria vida, porque ela é uma criança que tinha tudo para não ter nada. Ela tem, portanto, uma certa legitimidade em querer ser uma dama de qualidade. Ela não sabe o que é isso, mas ela tem para ela uma certa ambição, que é uma ambição que se refere apenas à própria vida dela. Ela reconhece essa ambição, ela acha que essa ambição é reconhecível onde? Reconhecível na relação marital, na relação matrimonial, antes de outra coisa qualquer. Por isso que ela precisa daquela relação de qualquer jeito. Ela não está errada nisso, não é isso que ela está errada. Por isso que eu digo para vocês, não se está aqui, por enquanto, debatendo se as pessoas estão fazendo coisas certas ou erradas. E não se trata de questões morais aqui, não há nada de moral nisso. Apenas na estrutura fundamental como se estabelece a ação humana. Ora, como é que funciona essa equação, afinal de contas? É assim, a partir do meu horizonte de consciência, eu estabeleço um determinado grau de ambição. Esse grau de ambição será maior ou menor conforme o grau de consciência que eu tenho, o meu horizonte de consciência. Mas esse grau de ambição, por outro lado, ele precisa de meios para ser implementado. E esses meios para a sua implementação dependem do quê? Depende da adequação entre os meios que eu tenho. A possibilidade de se a minha ambição dar certo ou não depende da adequação entre os meus meios e o tamanho da minha ambição. Porque se a Malplantas quisesse ser rainha da Inglaterra, se a ambição dela fosse ser, sei lá, casar com o rei da França, primeira dama de não sei aonde, ela não teria tido sucesso nenhum. Os meios dela não davam para isso, os meios dela eram muito pequenininhos. No entanto, por que ela acaba dando certo no final?
porque ela tem meios para conseguir aquilo que ela desejava, que era executar a ambição de ser uma grande dama. Ser uma grande dama era possível para alguém como a Malflândia, porque ela era bonita, ela tinha sido educada, ela não era uma pessoa desagradável, ela tinha uma certa simpatia, ela era uma pessoa desejável. Ela achava, portanto, que, tendo em vista aquilo que ela tinha como meios, ela iria conseguir, obviamente, aquele objetivo. Havia uma adequação entre os seus meios e a sua ambição. Os meios e a ambição estavam adequados. Não é isso, sabe? A impressão que dá é que ela estavam adequadas no sentido da ambição material. Agora, vínculo afetivo, ela não conseguia. Ela não tinha, mas ela não tinha essa ambição também. Mas porque também não teve modelos. Né? É, Você não foi. é isso Ela mesmo. sempre foi alguém a parte da família que a criou, a parte dos relacionamentos. Ela nunca era a primeira dama, ela sempre tinha algum envolvimento como segunda pessoa na vida do outro. Então, esse vínculo, ela não conseguiu trabalhar essa maturidade. Nem era a sua ambição. Porque ela não conhecia. Independente Talvez de por isso, depois indiferente, ela dá os filhos. que é uma coisa horrorosa, né? Mas veja bem, independentemente da causa, a ambição da Malflândia não era ser uma pessoa afetiva, desenvolver uma relação afetuosa. Não era tão grande envolvido nela. É verdade. É apenas confirmando a tese de que a única ambição que ela tinha de verdade era a ambição de ser uma grande dama. É uma ambição infantil, simplória, uma ambição primária, porque no fundo ela está tentando resolver o problema da sua infância, mas é a única ambição real que ela tem. Não é? E essa ambição que ela tenta resolver o resto da vida. E como é que ela faz isso? Ela faz isso com um grau de consciência tão pequenininho, tão pequeno, que ela não consegue entender de fato o que acontece em torno dela. E ela vai se deixando levar assim, como alguém que é vítima inerte das circunstâncias. Não é isso que ela faz a vida inteira? Os pais dos seus primeiros 2 filhos querem os filhos, ela deixa. Ela nunca se opõe a nada, ela vai sempre deixando acontecer, ela vai deixando acontecer. Eu vou casar com ele, não vou casar. Ela vai deixando acontecer porque ela imagina que essa ambição vai ser resolvida desse jeito. Ela não tem horizonte de consciência para entender o que está acontecendo em volta dela. Não tem a menor ideia. O que não quer dizer que ela não possa dar certo, porque no final deu certo. No final deu certo, deu certinho, ela acabou ficando rica. Uma grande dama, repare. Do ponto de vista da ambição dela, sim. Porque nós só estamos discutindo a ambição da Malflândia. O que ela queria ser? Não é que ela ficou rica, ela ficou uma grande dama. Ela tinha uma plantation nos Estados Unidos, era casada com um fulano, que afinal de contas era aristocrático. Aquele marido dela, embora fosse salteador de estradas, tinha uma extração aristocrática, era um sujeito que sabia, não é isso? Que sabia lidar e tal. Ela tem um marido aristocrático, ela tem um dinheirão, ela voltou para a Inglaterra. Por que ela voltou para a Inglaterra? Porque, no fundo, não dava para ser uma grande dama na roça. Lá na Virgínia, né, que era uma roça naquela época. Imagina o que era a Virgínia. Você veio para o Brasil, você grande dama onde? Em Jacarepaguá? Não, você tem que voltar para Portugal. Porque onde é que você é uma grande dama? É em Portugal. As pessoas voltam para Portugal, porque é lá que está o critério sobre o que é grande dama e o que não é. Não é assim? Portanto, ela volta para a Inglaterra com o seu projeto resolvido, porque ela, afinal de contas, mesmo tendo todos os defeitos que nós vemos nela, ela não é uma pessoa maligna em si própria. O autor quer nos dar a ideia de que ela é salva pela sua recuperação moral, que acontece quando ela é presa no final do livro, no final da história. Mas fica estabelecido aí que ela foi coerente, pelo menos, com a sua ambição. O que não quer dizer que tivesse dado certo, obrigatoriamente. Por isso é que o autor tem que criar uma espécie de ato de Deus. O autor criou aquela intervenção final do ministro, dizendo assim, não, olha, não há garantias totais de que esta mulher vai dar certo, essa pessoa vai dar certo, mas Deus pode fazer isso se quiser. Aquela intervenção agora do ministro, que é como se fosse a dedo de Deus no assunto, é apenas a demonstração dessa tese. E Deus é que interferiu para que ela desse certo. Porque Deus viu nela uma verdadeira
um arrependimento verdadeiro. Mas podia não ter dado certo, podia ter dado errado completamente, não obrigatoriamente deu certo. A mãe dela, que nunca deixou de ser muito picareta, né, deu certo também. E sem arrependimento nenhum. Pelo menos até onde nós sabemos. Mas o Francisco não está com um horizonte de consciência tão pequeno, não fica uma situação amoral, que está quem morais? Não, porque não se trata aí de questão moral. A questão moral, ela entra nisso como uma cunha, assim, de travessa. Né? Horizonte, há também um horizonte de consciência moral. Uma das possibilidades de consciência é a moral, mas não é só essa. Porque, em princípio, o horizonte de consciência refere-se a tudo que você possa imaginar, a todas as circunstâncias em volta da sua própria vida. Logo, ela é uma circunstância que no caso dela, né, ela é imoral. Quando ela foi ser ladra, foi realmente imoral, não tinha dúvida nenhuma. Ali há completa imoralidade nisso. Né? Acho que aí não tem nem o que discutir. No entanto, ela via naquele... Acho que sei o que você quer dizer. É que pelo fato de ela ter esta concentração no horizonte da consciência do seu projeto pessoal de ser magna, ela pode ter sacrificado os meios para tanto. Eu não sei se dá para dizer muito, porque ela só vai roubar quando ela não tem perspectiva nenhuma. Na verdade, o roubo que ela faz no início é um roubo meio de sobrevivência mesmo, que ela reputa. Não era tanto o projeto, não. O projeto ela só recupera quando ela se converte, quando ela se arrepende. É aí que ela se arrepende e descobre o que é ser uma grande dama, que há alguma consciência. É como se, naquele episódio da prisão, o horizonte de consciência dela tivesse se alargado enormemente. Aquele episódio da prisão alarga enormemente o horizonte de consciência da Maud Flanders. E aí ela entende o que aconteceu com ela até então. Entende a tal ponto que ela é capaz de chegar na Inglaterra e escrever a própria história. Coisa que ela não seria capaz de fazer antes. Porque, como ela mesmo nos disse, a vida consciente que ela tinha era nenhuma. Ela só é capaz de entender de fato o que aconteceu depois que ela percebe um conjunto maior. Não é? E aí então ela consegue falar sobre aquilo que ela viveu. Agora, o fato de que ela falou sobre aquele assunto, foi capaz de falar sobre ela mesma, quando ela aumenta o seu grau de consciência, não significa de modo nenhum que ela pudesse ter, que ela teria que ter dado obrigatoriamente certo, podia ter dado errado. Você pega, por exemplo, Paulo Honório, pega São Bernardo, do Graciliano Ramos, conta a história do sujeito chamado Paulo Honório. Esse sujeito é brutal. Ele é um tirano, e entre as diversas coisas que ele faz, ele tiraniza tanto a sua família, os seus vizinhos, o sujeito que ele comprou a terra. Ele faz tamanhas tiranias que ele leva a mulher à loucura e à morte, ao suicídio. A mulher dele, Paulo Honório. Quando ele faz isso, ele sofre tamanha destruição social, porque ninguém gosta dele, a mulher morreu, ele perde tudo que ele tem, porque não tem quem o ajude, ele fica zerado. Tudo. Quando ele está completamente zerado, ele é finalmente capaz de contar a história que ele viveu. A história que ele viveu só aí que ele conta. Então, assim, começa o livro assim, até um pouco inverossímil, né? Porque ele diz assim, eu sou um sujeito completamente analfabeto, nunca estudei nada, mas vou contar uma história para vocês. E a história que ele conta não é contada por um analfabeto, então há uma certa inverossimilhança aí que o Graciliano Ramos não percebeu, que não era para ter feito. Não era para ter falado tão mal do Paulo Honório no início. A gente não acredita que o homem escreveu o livro. Ele começa, eu sou um canalha, eu sou um sem vergonha, não deu tudo errado na minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí então ele conta essa história que eu acabei de escrever. Memórias Póstumas e Brás Cubas é a mesma coisa. O Brás Cubas é o sujeito que chega no final da vida, derrotado pela vida, e fala assim, bom, agora que eu já morri, né, morreu de morte, então agora que já estou morto, eu posso finalmente contar a minha história. Foi a desgraça que gerou a consciência, o horizonte de consciência maior. O rei Elias só consegue entender o que aconteceu com ele na hora em que ele enlouquece, na hora em que ele cai naquela selva, naquela água, daquela tempestade gigantesca, que ele entende quem é inimigo dele, quem é amigo dele. Antes disso ele não entende. Às vezes o modo pelo qual você obtém o horizonte de consciência é pelo modo mais trágico, mais difícil, você aumenta o seu horizonte de consciência por esse modo aí. A mesma coisa o Raskolnikov, na continuação do Crime e Castigo, que nunca foi escrita,
O Dostoiévski pretendia mandar o Raskolnikov para a Sibéria, e ele então na Sibéria, vivendo, né, sob aquelas condições muito, muito difíceis, ele ia então entender, aumentando o horizonte de consciência, ele ia entender o quanto o plano dele estava errado. Ele ia, portanto, modificar o seu horizonte de consciência. Pois o Brasil precisa fazer isso também, nós precisamos aumentar o nosso horizonte de consciência. E é isso que é quase que a coisa mais urgente a fazer, para que nós possamos recuperar aí alguma possibilidade de sucesso do país. Porque caso a gente não faça isso, nós só estaremos voltados para assuntos econômicos, que é uma espécie de desgraça que assola o país. A ideia de que o objetivo da vida é arrumar um emprego, ter um salário, ter uma coisa na qual você possa se sustentar, não é objetivo de vida nenhum. Isso é apenas um meio de vida. Mas os meios de vida são perigosos. São úteis, mas são perigosos. Não é? O automóvel é um meio de transporte, mas pode gerar um desastre. Portanto, nós não devemos achar os meios obrigatoriamente bons sistematicamente. Pode ser que existam aspectos malignos e contraditórios dos meios. Agora, se o seu objetivo, por exemplo, é melhorar a educação do povo brasileiro, esse é um objetivo completamente isento de qualquer risco, porque esse você controla 100%. Você não controla o meio, porque o meio é coletivo. O seu automóvel anda numa estrada onde há outros veículos circulando. Agora, o seu objetivo pessoal diz assim: eu vou voltar à minha vida para ser um educador, vou educar esse pessoal de qualquer jeito. Esse é um meio completamente, esse é um objetivo completamente dominado por você. Você tem total e completo controle sobre os seus próprios objetivos. Porque você não tem a garantia que eles serão realizados, porque aí existe o destino que impede, pode impedir. Você pode sofrer um acidente, ficar, sei lá, ter um AVC grave, não conseguir mais dar aula. Tem tanta coisa que pode acontecer com você, que você não sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. O Luiz Tomaszek. O Luiz Tomaszek era o maior pianista, era o sujeito aqui no Paraná com o maior talento de piano que existia. Luiz Tomaszek. Era um gênio. Ganhou todos os concursos nacionais de piano, um gênio. Parava aí, era um chachinho. E o Luiz Tomaszek, que quando ia começar a subir, né, iria se tornar o maior pianista brasileiro, provavelmente, começou a ter uma doença degenerativa das pontas dos dedos. João Carlos Martins, né? Digamos assim, relativamente o caso, né? Mas o Tomaszek tinha mais talento que ele, sabe? Embora ele fosse um grande pianista. Tinha 20 e poucos anos, esse Tomaszek, e sofreu uma doença degenerativa nas pontas dos dedos, de modo que os dedos eles saíam água, se derretiam, não conseguia tocar. Essa era lepra? Não é lepra, eu até sabia o nome da doença. É uma pessoa pouquíssimo estudada, né? Precisava ter um livro sobre o Luiz Tomaszek. Mas não é uma ironia desgraçada do destino, que justamente onde você tem o maior potencial é ali, justamente, que acontece com você a desgraça, como o João Carlos Martins. Podia ser no pé, né? Podia ser no pé, mas também no pé, era nas extremidades. Era o pé também que tinha o mesmo problema. Portanto, há umas ironias da vida que são inacreditáveis. Você acha que são na verdade, no fundo, se pensar bem, são piadas satânicas, né? Essas ironias da vida são verdadeiras piadas satânicas. O meio, como você tem, apenas para terminar o nosso dia de hoje, né? O meio pelo qual é possível nós estabelecermos, né? É possível você criar um horizonte maior de consciência, é uma série de meios de fazer isso. O primeiro é ler a maior quantidade possível de romances que você puder ler. Romances, e não livros de leitura, não livros técnicos, sejam de filosofia, o que for. Quanto mais romances você ler na vida, você maior terá seu horizonte de consciência. Mais porque a filosofia é especulativa. O romance não é, o romance é descritivo. Então o que faz o romance? O romance descreve as possibilidades humanas. Ele vai abrindo assim na nossa frente um leque de possibilidades. É justamente desse leque de possibilidades que nós aumentamos a nossa capacidade de visualização do nosso potencial de vida.
Porque a filosofia, às vezes, é de uma abstração extraordinária, não que ela não tenha utilidade, tem, mas a filosofia não dá aumento do horizonte de consciência no mesmo teor que dá um romance, porque é para isso que serve a grande literatura, para mostrar para você como são as perspectivas, as possibilidades da vida humana, como elas podem ser diferentes e maiores do que você está pensando. Primeira maneira, ler romances a maior quantidade possível. Criança que lê história apenas para fazer uma comparação é mais inteligente que criança que não lê história nenhuma. Se você tem um filho e deseja, um filho pequeno e deseja que ele seja mais inteligente, dê a ele histórias sem fim para ler. Histórias e mais histórias, um mar de histórias. Quanto mais histórias as crianças lerem, maior é o horizonte de consciência que elas têm da vida. Isso é mais ou menos difícil de contrapor, sabe? É mais ou menos assim mesmo que funciona. Quanto maior é a quantidade de referências, maior é a sua consciência. Não é? Você vai olhando para um maior leque de possibilidades humanas. Segundo, nunca estabeleça um projeto de vida que seja do tamanho da sua vida. Nunca, nunca, jamais. Sempre maior do que você. Nunca, jamais estabeleça. Se você lida com direito, você tem que ter um objeto de vida para melhorar a justiça paranaense brasileira, por exemplo. Se você está ligado ao direito, o objetivo de vida que a pessoa tem que ser maior do que a sua própria vida. Nunca, nunca prenda a sua vida, o seu objetivo na sua própria vida. Nunca faça isso. Sempre maior do que você. Se você é um sujeito que está ligado à educação, você precisa educar o Brasil, educar o Paraná, fazer a educação para os que virão ainda. Não pode estabelecer um projeto de educação que consiste em dar aquela aula segunda-feira à tarde e pronto, acabou. Tem que aumentar o objeto de vida. E terceiro lugar, a terceira recomendação, Victor Frankianamente, nunca jamais perca a ideia de qual é o sentido da sua vida. Porque se você não pergunta qual é o sentido da sua vida, você vai achar que é passar lá no departamento de pegar o salário do dia 30. E aí você vai virar Mal Flanders. Entendeu? Vai virar o Mal Flanders. O Vitor Franco tinha que ser trazido de novo, porque a gente não esquece dele nunca. O Vitor Franco. Todos os dias a gente lembra dele. Então, extraordinário é, né? Tem aí, portanto, 3 conceitos práticos para aumentar o horizonte de consciência. Primeiro, ler a maior quantidade possível de romances. Romances. Segundo, ter sempre um objetivo de vida maior que a sua própria vida, que transcende a sua vida muito, até mesmo infinitamente. Que pode ser alguma coisa como assim, como preservar o cristianismo, se for o seu caso, como recuperar a cultura brasileira, se for o caso de um outro, como melhorar a engenharia brasileira se você for engenheiro. Você tem que ter um objetivo. Você está ligado no mundo dos negócios, é melhorar o padrão empresarial paranaense, enfim, o que for. Então, essas coisas têm que ser maiores do que você, senão você vai cair naquele pequeno mundo da Malflanos. E o terceiro, por último, nunca deixar de perguntar qual é o sentido da sua vida. Porque enquanto você pergunta isso, você está sempre descobrindo qual é o seu horizonte de perspectiva, de consciência. Se você não pergunta, você, não tendo resposta melhor, vai diminuir a sua vida apenas a uma remuneração, que é aquilo de que você precisa para continuar vivo. Pois na hora que o objetivo da sua vida voltou a ser apenas remuneração, a não ser que você ache que isso é bom, porque você pode ser também como a Malflanos descobriu no final da vida que não era bom, né? No final da vida ela descobre que estava errada. Não é isso? O romance não nos conta tão bem isso, mas é isso que está escrito ali. Não é? Portanto, um objetivo pequeno, digamos, visceral, intrínseco, imanente, é sempre um objetivo que não é muito recompensador. É uma vida sempre meio zoológica, entendeu? Embora seja uma vida possível. Mas mesmo sendo uma vida possível, é uma vida meio zoológica. Porque nem sei se o seu cachorro é isso. Eu acho que o seu cachorro está preocupado em proteger você. Quando o seu cachorro tem uma existência preocupada em proteger o dono, de alguma maneira ele tem um objetivo que transcende a própria vida, porque é capaz de ele atacar um pitbull para salvar você. O seu Yorkshire é capaz de atacar um pitbull para salvar o dono. Olha, nenhum cachorro é capaz de ter um objetivo tão fisiológico quanto sobreviver apenas. Nenhum cachorro é capaz disso. Logo, é preciso então olhar Malflanos com todas essas consequências aí, me parece, que sejam todas muito úteis.
Muito bem, pessoal. Queria agradecer, passamos um pouquinho do horário, né? Hoje, queria agradecer aqui a FIEP, que é a patrocinadora desse nosso encontro. Agradecer muito as pessoas que ajudaram, que é a Patrícia Maria, que faz todo o trabalho de bastidores. Agradecer a Denise Maria, que faz toda a programação visual. A Clara, que não é Maria, que é minha filha, é leitora oficial, como sempre lê muito bem. Muito obrigado, filha. Tá? E agradecer a vocês que vieram daqui a 15 dias. Eugenie Clandé, a maior estudo que já foi feito sobre a generosidade e a avareza até hoje. Não percam, 15 dias nesta mesma sala. Certo? Muito bem.